né? O tema de hoje é libertando as palavras na arte-terapia. Né? Então, quero saber aqui também quem é terapeuta, né? Quem está atendendo, né? Quem usa as palavras como um recurso, né? Então, eu fiquei pensando assim, essa frase, né? O que seria libertar as palavras na arte-terapia? Então, primeiro eu vou pegar o libertar as palavras, né? E esse libertar as palavras, ele não tem como eu fugir, né, da ideia do Caminho do Artista, né? Esse livro aqui bastante conhecido da Julia Cameron, que ela vai propor como uma ferramenta, né? Uma das ferramentas mais importantes que ela traz nesse livro para desbloqueio da criatividade, né? Na verdade, é para você conseguir encontrar a sua criatividade, colocá-la, né, em ação para funcionar. Ela sugere, né? Ela indica, sugere não, ela indica, ela construiu um programa, né? E ela vai, nesse programa, apresentar a ferramenta que são as morning pages, ou páginas matinais. E o que é isso, né? Até trouxe aqui para ler para vocês o que são as páginas matinais. Nada mais do que 3 páginas escritas à mão com pensamentos de livre associação. Então, é um texto livre que você vai escrevendo, né? Sem pensar, sem criticar, sem corrigir e sem ler, sem tentar buscar um sentido naquilo. É um exercício que vai, né, dar uma esvaziada, né? E vai... a gente às vezes está com a cabeça cheia de coisa e é um exercício, né, para se esvaziar um pouco, né? E aí a gente ter realmente um espaço para estar trabalhando, né, a nossa criatividade, o nosso exercício artístico. E como é que isso entra, né, na arte-terapia? Entra justamente quando a gente pede para o nosso cliente libertar as palavras, né? Sem censura, sem autocrítica, escrever livremente, né? E isso também conversa com movimentos da arte moderna, como o surrealismo, né? O surrealismo vai trazer a escrita automática. E essa escrita automática tem o mesmo perfil, é você escrever sem estar pensando, sem planejar, sem ter um tema definido, simplesmente sair escrevendo, né? E uma palavra vai levando a outra, e a outra, e a outra, né? E você não tem compromisso nem se aquilo vai fazer sentido no final ou não. É essa coisa de libertar as palavras, né? Abrir aquela porta e deixar as palavras todas saírem, né? Você pode até, depois desse exercício, pode ser até que o texto que você escreveu faça algum sentido, mas esse nem é o objetivo. O objetivo aqui é libertar essas palavras que estão presas. É esse primeiro momento de se abrir essa porta e deixar simplesmente que elas saiam, que elas fluam. E aí você possa respirar com mais espaço, né? Então esse exercício, ele traz exatamente o que essa expressão diz, né? Libertar as palavras, né? E libertar as palavras na arte-terapia é a gente trabalhar uma escrita criativa, inspirada, né? Como ela propõe as páginas matinais e como os artistas surrealistas propõem, que é essa escrita livre, né? Então, essa escrita de você sair escrevendo, não estou sem ideia, não importa, é uma palavra atrás da outra, uma palavra atrás da outra. Então, você vai libertando essas palavras e você vai ganhando ali um espaço também de autoconfiança, né? E vai aos poucos, depois recuperando uma palavra ou outra para explorar, né? E a arte-terapia vai poder fazer isso, né? Pegar uma ou outra palavra desse texto que saiu assim, sem que a pessoa pensasse, sem elaborar, sem criticar, sem corrigir, né? Depois bate o olho nesse texto, né? Pega uma palavra ou outra e trabalha a partir daí, né? Aí a gente já está entrando no universo da arte-terapia. E de que outra maneira, né, a gente pode estar trabalhando, né, as palavras na arte-terapia de uma maneira muito livre, né?
E eu gosto muito de explorar os temas da arte, né? E os temas da arte moderna. Então até trouxe aqui o meu pequeno livro de Dada, né? O Dada e Surrealismo, né? E aqui tem uma colagem, né? Uma colagem do Kurt Schwitters. É uma colagem com palavras, né? Então a palavra, ela também é uma imagem, né? Se a gente for pegar recorte de revista, as palavras têm um tamanho, têm um desenho, têm uma cor, têm um peso e têm também o seu significado, evidentemente. Então, fazer uma colagem com as palavras, né? Inspiradas aí também nos artistas Dada, né? Que vão trazer esse não controle, né? Trabalhar com acaso, com aleatório. Como é que eu vou fazer uma colagem tão livre com palavras? Né? Como é que vai fazer isso? Você pode ter, num atendimento presencial, uma caixa de palavras que você vai aí recortando de revista, de jornal, né? Bem aleatoriamente, vai colocando numa caixa. No final você tem uma caixa de palavras, né? E aí você bota ali e pega uma palavra. E eu peguei liberdade. Olha que interessante, eu não escolhi não, tá, gente? Veio liberdade e eu tô falando de libertar as palavras, né? Então pega uma palavra aleatoriamente e ela pode ser o ponto de partida daquela escrita criativa, livre, né? Liberdade, e sai escrevendo. Mas é importante que seja assim, sem censura e sem estar elaborando um pensamento complexo, como eu me sinto diante da liberdade, não. Liberdade, sai escrevendo, é sem pensar, né? Então, é um exercício de liberdade. Fazer isso, exatamente, né? E eu acho que isso é uma das coisas que os artistas nos ensinam, né? A partir do século XX, é esse exercício livre da nossa criatividade. Então, assim, a gente tem como esse exercício de libertar as palavras, né? A gente tem a escrita criativa, automática, livre, né? Escreve 2 páginas, 3 páginas, 1 página, né? Sai escrevendo sem se preocupar. Então você está libertando essas palavras. Faz uma caixa de palavras, né? E pega aleatoriamente e cria alguma coisa a partir da palavra. Pega 2, 3 palavras e faz uma colagem como essa, né? Que mistura papéis coloridos, letras, palavras, né? Do artista dadaísta Kurt Schwitters. E se você estiver num atendimento online, né? E você não tem ali a sua caixa de palavras, né? Existem outros recursos também. Você pode ter uma lista também de palavras aleatórias, pode sortear, pedir para a pessoa falar um número, 2, 3, e você devolve essas palavras para ela trabalhar, né? Tem que ser tudo sem controle, sem escolha, né? E aí, você pode também falar o seguinte, pega uma revista, um livro, qualquer coisa que tenha aí no seu ambiente, né? Então, eu tô aqui com esse livro, então faça assim, abre qualquer página, bateu o olho, eu bati o olho na palavra capazes. Olha que interessante. Capazes. Peguei da caixinha de palavras liberdade, a coisa está ficando boa, né? E pode trabalhar a partir daí. Né? Quer mais de uma palavra? Vai abrindo página e pegando, mas sem escolher. Pode ser uma palavra difícil também, né? Então, trabalhar criativamente com isso. Né? E as pessoas vão dar os seus significados, né, para essas palavras, para o momento que ela está vivendo, né? Eu posso querer, por exemplo, peguei essa palavra recortada de revista, eu posso recortar, separar todas as letras, né? Procurar outras palavras dentro da liberdade, né? Então eu posso pegar, por exemplo, olha só, a palavra idade, ela tá aqui. Então a gente pode estar trabalhando criativamente com as palavras que existem
né, recortadas, que está no livro, escrever, né, livremente. Então, tudo isso são possibilidades, né, de exercícios criativos que podem estar sendo oferecidos, né, sugeridos ali num atendimento de arte-terapia. Queria saber a opinião de vocês. Patrícia está perguntando aqui, uma caixa só de palavras E aí tem que botar umas palavrinhas podres misturadas com as palavrinhas legais, né? Não pode ser tudo assim lindo, tem que ter uma coisa misturada, na minha opinião. Então, deixa lá. E essa caixa de palavras, ela é poderosa, né? Eu sou uma pessoa que acredita muito nessa questão do acaso, assim. E eu amo essas propostas dadaístas que eu trago para o meu trabalho, né? Eu acho isso, assim, muito surpreendente, né? É muito incrível. E faço esses exercícios comigo também, né? Então, eu tenho a minha experiência, né? Muitas vezes fiquei com vontade de devolver a palavra, não quero, não gostei, devolve, né? E é muito curioso, aí vou lá e pego outra e vem pior. Então, assim, já aprendi, fica com a que pegou, né? E se vira, né? Melhor, né? Meu conselho para quem quer ficar trocando a palavra. Eu já vi situações assim muito curiosas com isso. Artista que eu citei, bom, o livro é O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que traz a ferramenta das páginas matinais, né? Que é essa escrita livre todo dia de manhã, né? Ao longo aí de um programa que ela montou para essa recuperação do artista, né? E o artista que eu mostrei a colagem é o Kurt Weiters. Eu vou escrever depois aqui. O nome dele nem sei soletrar assim, depois eu tenho que escrever, né, esses nomes alemães assim. Então, é um artista dadaísta, né? Então, a gente tem, por exemplo, no próprio movimento dadaísta, uma proposta muito interessante que se chama Poema Dadá. O Poema Dadá, ele é justamente pegar um jornal, uma revista e ir recortando aleatoriamente palavras, né? Colocar tudo num saco, sacudir, embaralhar tudo e depois ir pegando as palavras e montando o seu poema, né? Então essa é uma proposta artística e a gente pode, a partir daí, dessa inspiração, tá criando muitas práticas muito potentes e interessantes, né, para o trabalho de arte-terapia. De que maneira, assim? Então, escrever poesias, né? A arte-terapia trabalha com palavras de muitas formas, né? Então, por exemplo, criar uma história, né? Então, a gente pode pedir para o nosso cliente criar uma história, né? Como se fosse um conto de fadas. Era uma vez, né? E criar uma história. Escrever poesia, escrever muitas vezes um texto a partir da imagem que criou, né? Pode também se trabalhar a partir de imagens prontas, né? Podem ser fotografias de revista, podem ser obras de arte, podem ser cartões, tem muitos baralhos, né? E cartões terapêuticos, né? E com imagens muito sugestivas. Então, escrever um texto livre a partir dessa sensibilização, a partir de como a imagem afeta a pessoa, né? Como o que isso desperta, né? E escrever. São muitas as possibilidades na arte-terapia com as palavras, né? E a gente pode estar trabalhando a palavra também junto com o desenho, junto com a colagem, junto com a pintura, né? Então a gente tem aí muitas no trabalho, a gente tá... Eu tinha até separado. Uma coisa que eu gosto de fazer é desenhar com palavras, né? Então assim, por exemplo, isso aqui é um trabalho meu, né? Um desenho e em torno desse desenho tem uma escrita. Essa escrita não foi uma escrita pensada, uma escrita direto com a caneta aqui,
escreve a primeira palavra que me vem à mente com a minha imagem e depois eu vou escrevendo sem pensar em absolutamente nada. Então, as palavras também vão desenhando, né? Eu tenho alguns outros exemplos aqui. Aqui, por exemplo, mesma coisa, né? Aqui, no caso, tem uma pintura ou um desenho e a escrita vai meio que acabando. Então, ao invés de eu pegar a minha imagem e fazer um texto separado a partir do que ela me traz, eu escrevo direto no desenho e na pintura, tá? Então, essa também é uma possibilidade de estar trazendo aí as palavras. Uma coisa também interessante que faz parte da nossa prática, só beber uma água. Por exemplo, o cliente faz uma pintura, um desenho, uma colagem, faz alguma coisa, uma imagem, um desenho, uma pintura e tal. Então, o que acontece? O cliente faz uma imagem, né, uma pintura, um desenho, uma colagem, e muitas vezes a gente pede para o cliente assim, coloca um título na obra. Quando a gente fala para colocar, nomear aquela imagem, né, dar um título para ela, a gente está trazendo aí as palavras. E a palavra, né, esse pensamento, ele vai também ajudando, né, a conversar com essa imagem. Quando a gente coloca um título, a gente está colocando mais uma informação ali, né? E a gente vai conversar de outra forma com aquela imagem. Ela já foi nomeada, né? Você já se apropriou dela de outras formas. Então, colocar um título no trabalho. Eu estou colocando uma palavra na minha imagem. Uma coisa que eu também acho muito interessante fazer é trabalhar com listas, né? Fazer listas de palavras, né? Então, por exemplo, nesse modelo de associação livre, né? Então, a pessoa pode chegar, nossa, tá tudo errado, tá tudo me incomodando. Então faz uma lista, bota aí tudo que está te incomodando como lista, faz uma lista. E aí a gente vai indo ali no nosso pensamento, né, organizando aquilo, né? Aí faz uma lista enorme, aí depois começa a ver que várias palavras da lista se referem à mesma coisa, aí começa a cortar a palavra, né, e vai juntando até que aquilo ali vai dando uma organizada. A palavra também ajuda a gente a organizar, né? Ela tanto pode tá indo num caminho de libertar, de liberar, deixar elas virem assim de qualquer jeito, ou elas podem estar num outro sentido de uma tomada de consciência, né, de se apropriando daquilo, né, e tá organizando, né, o nosso pensamento, né, e aí como tá tudo conectado, a gente também tá se organizando emocionalmente com relação àqueles temas, né, que aquelas palavras estão trazendo. Então, vocês usam palavras, vocês gostam de escrever, né? Como é que vocês veem esse uso, né, das letras e das palavras na arte-terapia? Uma coisa bem comum também na arte-terapia é muitas vezes a pessoa fazer o trabalho com o próprio nome, né? Então tem também escrever o nome e a partir desse nome e trazendo aí, ou fazendo desenhos, ou trazendo qualidades, né, que estão a partir de cada letra, ou o significado do nome, né, também é um trabalho que a gente está fazendo aí também com palavras, né. Sim, Doriana, o nome, pois isso é uma coisa bem a gente se apresentar. Uma coisa que também eu já fiz e foi muito interessante, às vezes o cliente tá falando muito uma determinada palavra, né? E essa palavra vem junto aí com um incômodo, né? Alguma coisa que tá ali incomodando demais, né? Então, trabalhar aquela palavra, né? E tirar, assim, uma palavra a partir de cada letra, né?
e ir explorando o que que tem naquela palavra, né, que a pessoa não está no primeiro momento percebendo, mas que está incomodando demais. Então é muito interessante isso, né? Eu posso pensar, escrever essa palavra, né? Aí vai fazendo igual palavras cruzadas, né? Pegando assim uma palavra a partir de cada letra, né? E isso também vai trazendo assim consciência daquilo que está se passando, e tudo pode ser desdobrado, né? Todo o texto e toda palavra pode se transformar numa imagem, e toda imagem pode também estar se desdobrando num texto, né? Então essa conversa da imagem e do texto é uma coisa riquíssima, né? E a gente tem que explorar, porque é muito bom de usar. Patrícia, eu gosto de fazer totem com o nome. Fazer às vezes aquele contorno do nome, às vezes vira uma escultura, né? Uma coisa 3D. É bem legal. Doriana, gosto de depois de um tempo criar história com as palavras que eles vão trazendo e depois uma imagem em cima da história. A gente, às vezes assim, as palavras que vão surgindo, coisa da palavra-chave, né? Então, às vezes também uma maneira, né, de trabalhar com isso quando o cliente está precisando falar muito, né? Então traz um monte de informação, você chegar, ok, então pega tudo isso que você disse e me fala em uma palavra só. Não é muito fácil, mas é muito legal, porque aí você condensa tudo aquilo numa palavra-chave e vai trabalhar as imagens a partir da palavra-chave, né? Então, a partir daquela fala, daquela queixa, daquela dor, né? Emergir uma palavra. E essa palavra ser o ponto de partida de um trabalho artístico na terapia. Sônia Oliveira, achei interessante a poesia dadaísta. Ela é ótima. E a gente leva muito susto, né? Isso é muito bom. Doriana, eu faço a lista com palavras e o cliente escreve a história. Muito bom. Tem muita coisa para fazer. Vocês percebem como é rico? Fala-se muito pouco dessa questão das palavras, né? Na arte-terapia. Mas é um universo gigante. Andréia, já fiz as páginas matinais por um tempo, é muito interessante e surgem várias questões pessoais. A autora sugere que você não leia, né? Que você fique um tempo, depois de um tempo você pode chegar lá no seu caderno e ler. Patrícia, eu gostei muito da ideia do dadaísmo. O dadaísmo, então, a minha sugestão é que vocês procurem, né, estudar esses dois movimentos, né? O dadaísmo e o surrealismo. Então tem muita coisa, né, que a gente pode fazer, né, de arte, né, na arte-terapia, e que vai estar trazendo, né, esse universo das palavras, né? Teve um período, né, entre 2014 e 2018 que eu fui colaboradora na Casa das Palmeiras, e uma das oficinas, né, que tinham lá era de contos de fadas. E teve um dia que eu participei e quem estava lá trabalhando também como colaboradora era a Érica Kohler, que é escritora, e a gente já fez muito trabalho assim junto de escrita criativa e tal, de artes, desenho. E tinha essa questão do grupo, era um trabalho de grupo, né, para criar uma história, vamos criar uma história, né? Então tinha assim, como era inspirado em contos de fada, tinha aquelas questões de contos de fada, né? Príncipe, princesa, armas, a bruxa, tinha todas aquelas coisas tradicionais, né, de uma história. Então tinham caixinhas com palavras para cada coisa. Então assim, era uma vez, né? Então as pessoas iam contando, aí pegava a palavra, então saía assim, castelo. Era uma vez um castelo e começava a falar, né? Aí a pessoa do lado pegava assim, dragão. E lá tinha um dragão. E aí elas iam pegando as palavras, uma caixa de palavras também, e a história ia sendo construída, né? E a gente ia escrevendo, porque no final a história era construída mesmo, né? Ela era falada, né? Alguém escrevia, anotava, e no final se tinha
a história criada e a gente discutia a história também, porque podia mudar alguma coisa, então tinha assim as questões que apareciam na história, né? Então era uma criação onde várias pessoas, né, participavam. E isso foi muito assim, muito rico, né? Muito bacana. E é uma situação, né, que a gente pode estar replicando aí em oficinas, né, em trabalhos com grupo, né? É muito legal. Então, fica aí, né, algumas dicas, né, e algumas sugestões de estar trabalhando com as palavras, né, explorando muito, né, libertando as palavras, escrevendo bastante. Eu sugiro até que vocês, como terapeutas, façam esse exercício, né, de escrita livre. Vocês vão perceber que depois de um tempo esse exercício faz muito bem, assim, a gente vai se acalmando e eu acho que vai abrindo espaço, né? A gente libera um monte de coisa, né? E aí vai abrindo espaço para a gente ter novas ideias. Né? Vocês já se sentiram assim, com a cabeça entupida, né? A cabeça pesada, lendo muita coisa, estudando muita coisa, ouvindo muita coisa, falando muita coisa. Nossa, minha cara, não estou aguentando. Pega o caderno, bota tudo para fora. Escreve. Não lê, não é para ler, não é para ficar bonito, não, só escreve. Né? Escreve tudo. E aí depois dá um... A gente precisa desse espaço um pouco mais esvaziado, né? Para poder realmente criar coisas novas, né? Abrir espaço para coisas melhores nas nossas vidas, né? Então, Patrícia está perguntando se vai ficar gravado. Sim, essas lives ficam gravadas aqui no feed, vocês podem rever à vontade. Finotinta, é isso? Este meu óculos não está bom, eu não consigo entender direito. Finotinta, eu acho. Eu acho que eu li errado, tá? Desculpe, porque eu realmente não estou chegando muito bem. Eu costumo dizer que estou com obesidade mental. Pois esse é um termo, né, que já apareceu agora, obesidade mental. A cabeça muito pesada. Eu acho que a gente tem que libertar essas palavras, libertar as imagens, né? Eu acho que a gente é um exercício que, pela nossa saúde, né, a gente precisa botar essas palavras para fora e dar também, materializar as nossas imagens, para a gente não ficar tão pesado assim, né? E também receber os presentes, né, que essas expressões têm para nos dar, né? Às vezes um insight vem junto ali, né, dizendo assim um caminho, preste atenção nisso, preste atenção naquilo, né? Isso acontece no nosso trabalho com os nossos clientes, mas isso também é um exercício que nós precisamos fazer, né? Queria dizer que, assim, estou muito feliz de vocês estarem aqui e quero muito saber se vocês estão aproveitando, né, esses conteúdos. Então, comentem aqui no vídeo, né, a opinião de vocês. Queria saber se isso está ajudando, se vocês estão aplicando algumas coisas, como é que fica, né, a visão de vocês sobre o trabalho, né, com arte-terapia, ou para quem usa aí os meios da arte nos atendimentos terapêuticos, né, como é que essas lives aqui, nessas aulas, elas estão colaborando para uma mudança também nessa perspectiva, né, de como usar os materiais, de como usar as linguagens, como trazer a arte efetivamente, né, para conversar com o nosso trabalho. E como a gente ir também criando intimidade com ela, a gente está se sentindo cada vez mais à vontade para fazer arte, para usar arte, para falar de arte, né? Então é isso. Bom, eu vou ficando por aqui, né? Então é isso. Quero ver os comentários de vocês aqui, né? Que ela vai ficar gravada, daqui a pouquinho ela vai estar disponível. Então é bem legal que vocês escrevam, compartilhem, curtam, porque isso ajuda, né, aqui o perfil também a estar crescendo e mais pessoas poderem ver, poderem ter acesso e poderem ter essa ajuda, tá bom? Boa noite para vocês. Beijo!